Olá a todos! Hoje vamos trabalhar o argumento ontológico na versão de Santo Anselmo. Então, quero reforçar e salientar que o argumento ontológico parte do conceito de Deus e de premissas puramente a priori, ou seja, premissas que podem ser conhecidas independentemente da experiência e do mundo, para concluir que Deus de facto existe na realidade. Portanto, é um argumento puramente conceitual. Na versão clássica de Santo Anselmo, parte-se da definição de Deus como o ser maior do que o qual nada pode ser pensado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Deus tem todas as perfeições. Portanto, parte-se da ideia de que Deus é um ser absolutamente ou maximamente perfeito. E se Deus tem todas as perfeições, inclusive a perfeição da existência, tem que se concluir que Deus também existe na realidade. Portanto, parte-se da definição de Deus como ser maior que o qual nada pode ser pensado, ou seja, um ser absolutamente perfeito. Um ser absolutamente perfeito tem todas as propriedades ou todas as perfeições, como a perfeição da existência, disso é que Deus existe na realidade. Isto porquê? Porque Deus não existisse, ou se existisse apenas no pensamento, mas não na realidade, então não seria aquele ser maior do que o qual nada pode ser pensado. Portanto, se Deus existisse apenas no pensamento, mas não na realidade, não seria o ser maximamente perfeito, não seria o ser com todas as perfeições. Faltava-lhe alguma coisa, como existência na realidade. Para analisar com mais cuidado este argumento, convém analisar a forma como Santo Anselmo expôs o seu argumento no livro Proslogion, sobretudo no capítulo 2, é onde é apresentado este tipo de argumento. Reparem que o Santo Anselmo formulou o seu argumento no meio de uma oração, ou seja, o livro Proslogion tem várias orações e a seguir a uma oração aparece o argumento ontológico. Ele começa da seguinte forma: portanto, Senhor, tu que dás inteligência da fé, dá-me, na medida do que consideras conveniente, a inteligência de que és como queremos e de que és aquilo que queremos. E de certo, nós queremos que tu és algo maior do que o qual nada pode ser pensado. Portanto, aqui o Santo Anselmo já está a partir desta definição de Deus como um ser, de Deus como ser totalmente perfeito, Deus como absolutamente perfeito, ou seja, Deus tem todas as perfeições, Deus é algo maior do que o qual nada pode ser pensado. Agora vamos ver como é que o Santo Anselmo prova a existência de Deus a partir desta definição. Ele continua o seu argumento da seguinte forma: se aquele maior do que o qual algo não pode ser pensado existe só no pensamento, ou seja, se Deus existe apenas no pensamento, então aquilo mesmo maior do que o qual algo não pode ser pensado é aquilo maior do que o qual algo pode ser pensado. Ou seja, o que é que ele está aqui a dizer? Aqui ele está a dizer o seguinte: se este ser maximamente perfeito existisse apenas no pensamento, mas não na realidade, poderíamos então pensar, conceber um ser mais perfeito do que Deus. Portanto, volto a repetir, o que ele está aqui a dizer é o seguinte: se Deus existe apenas como entidade mental, no pensamento, mas não na realidade, então podemos pensar num ser mais perfeito do que Deus, um ser que também exista na realidade. Mas reparem, ele diz o seguinte: mas certamente isso não pode ser possível. Porquê? Porque se Deus é absolutamente perfeito, se Deus tem todas as perfeições, não conseguimos conceber um ser mais perfeito que Deus. Ok? Portanto, esse ser mais perfeito que Deus não seria concebível, porque Deus, por definição, já tem todas as perfeições. Portanto, qual é a conclusão dele? Existe, portanto, sem dúvida, no pensamento e na realidade, algo maior do que o qual não pode ser pensado. Portanto, Deus existe efetivamente. Portanto, a ideia central é a seguinte: Deus é o ser maximamente perfeito. Deus é um ser com todas as perfeições. Se Deus existisse apenas no pensamento, mas não na realidade, então podíamos pensar algo mais perfeito que Deus. Mas isso é impossível, porque já estamos a dizer que Deus tem todas as perfeições.
Portanto, se Deus tem todas as perfeições, inclusive a existência, portanto, Deus tem que existir também na realidade. Para aprofundar melhor este argumento, é conveniente formalizá-lo de forma a ver se este argumento é um argumento válido e se realmente temos aqui um argumento que prova a existência de Deus. Analisemos isso então. Portanto, o argumento, a estrutura central deste argumento pode ser formalizada da seguinte forma. Primeira premissa: Deus existe no pensamento. E aqui o Santo Anselmo até concede que um ateu, uma pessoa que não acredita em Deus, pelo menos aceita esta premissa. Deus existe pelo menos como entidade mental. Agora vem a premissa mais importante do Santo Anselmo. Ele diz o seguinte: se Deus existe no pensamento e não na realidade, ou seja, se Deus, se este ser absolutamente perfeito, existe apenas no pensamento, mas não na realidade, então é concebível um ser mais perfeito que Deus. Ou seja, podíamos conceber um ser ainda com mais perfeições do que Deus. Não é? Mas na premissa 3 ele diz, mas não é concebível um ser mais perfeito que Deus. Porquê? Porque Deus, por definição, já é o ser mais perfeito que existe. Portanto, Deus é o ser que já tem todas as perfeições. Não lhe falta nenhuma perfeição. Por isso, não é concebível um ser mais perfeito que Deus, dada a definição de Deus como ser maior pelo qual nada pode ser pensado. Portanto, daqui segue que Deus não pode existir apenas no pensamento, mas também tem que existir na realidade. Senão não seria o ser maximamente perfeito. Ou seja, não seria o ser maior do que o qual nada pode ser pensado. Nada maior pode ser pensado. Portanto, Deus tem que existir. Será este um bom argumento? Reparem, o argumento é válido na lógica proposicional clássica. O argumento é puramente válido. Não há qualquer erro na validade deste argumento. Nós podemos construir uma espécie de circunstâncias e a conclusão, Deus existe na realidade, segue-se das premissas sem qualquer falha. Portanto, a nível da validade, o argumento é impecável. Portanto, o argumento, pelo menos, cumpre o primeiro requisito. O argumento é válido. Portanto, se aquelas premissas forem verdadeiras, é impossível a conclusão ser falsa. Agora, vem a parte mais interessante. Mas será este um argumento sólido e cogente? Será que com este argumento conseguimos provar realmente que Deus existe ou não? Quais são as principais objeções que podemos fazer a este tipo de argumento? O Santo Anselmo era um filósofo medieval e um colega dele, que se chamava Gaunil, um colega dele, Gaunil, também era monge, apresentou uma das principais críticas ao argumento ontológico, e o que ele tenta mostrar é que nós podemos parodiar este tipo de argumento, ou seja, podemos construir uma paródia. E o que é construir uma paródia? Ou seja, com a mesma estrutura argumentativa, ou seja, com a mesma estrutura lógica, nós podemos provar o que quisermos, ou seja, podemos provar coisas que não existem. Vamos supor, por exemplo, ilha perfeita, uma coisa que não existe. E com a mesma estrutura, nós conseguimos provar essa coisa que não existe. Conseguimos provar que existem ilhas perfeitas. Portanto, e a estratégia aqui do Gaunil é apenas substituir Deus pelo conceito de ilha perfeita. E dessa forma ele consegue provar que existem ilhas perfeitas, ou seja, consegue provar coisas que não existem. O argumento de Gaunil é o seguinte, tem a seguinte estrutura. A ilha perfeita existe no pensamento. Se a ilha perfeita existe no pensamento e não na realidade, então uma ilha mais perfeita do que a ilha perfeita é concebível. Ou seja, se a ilha perfeita só existisse no pensamento, mas não na realidade, podemos então conceber uma ilha mais perfeita do que a ilha perfeita. Mas isso não é concebível, ou seja, não é concebível uma ilha mais perfeita do que a ilha perfeita, porque a ilha perfeita, por definição, já tem todas as perfeições. Logo, a ilha perfeita existe na realidade. Portanto, o argumento aqui também é válido, tem exatamente a mesma estrutura lógica do argumento de Santo Anselmo, mas prova coisas que não existem. Em vez de ilhas perfeitas, podemos substituir e construir exatamente o mesmo tipo de argumento para provar que existem professores perfeitos, alunos perfeitos, até podemos provar que existem unicórnios perfeitos,
podemos provar que existem ilhas, para além de ilhas, podemos provar que existem pizzas perfeitas, podemos provar tudo aquilo que não existe. Portanto, seria um argumento demasiado permissivo. Não é? Esta foi a principal crítica do Gamil. Mas reparem, o Gamil não está a identificar com rigor qual é a premissa que está errada. Só está a dizer que com a mesma estratégia nós podemos provar qualquer coisa. Com a mesma estratégia do Gamil nós podíamos provar coisas que não existem. No entanto, há uma crítica melhor apresentada por Kant que vai tentar mostrar exatamente o que há de errado no argumento de Santo Anselmo. E o Kant, a crítica do Kant, visa sobretudo criticar a premissa 2. Vamos relembrar o que é que diz a premissa 2. A premissa 2 diz o seguinte: se Deus existe no pensamento e não na realidade, então é concebível um ser mais perfeito que Deus. Então, é concebível um ser mais perfeito do que Deus. Por que razão é que esta premissa é verdadeira? Segundo Santo Anselmo. Reparem que esta premissa está fundamentada, tem a seguinte base, está fundamentada no seguinte raciocínio. Primeiro, existir no pensamento e na realidade é mais perfeito do que existir apenas no pensamento. Ou seja, o Santo Anselmo está comprometido com esta ideia, que algo que existe no pensamento e na realidade tem mais perfeição do que existir apenas e só no pensamento. Ou seja, preferimos ou achamos que é algo que existe é mais perfeito do que algo que seria apenas uma entidade mental. Portanto, ele está, de facto, comprometido nesta premissa com a ideia de que a existência é uma perfeição. Ou seja, é mais perfeito existir do que não existir. Ora, se Deus tem todas as perfeições, tem inclusive a perfeição de existir, logo, Deus tem que existir. Ora, é precisamente contra este tipo de raciocínio que Kant levanta a sua crítica. Ou seja, Kant discorda disto. Kant diz que a existência não é uma perfeição. E se a existência não é uma perfeição, então a premissa 2 não é uma boa premissa. A premissa 2 cai por água abaixo. Ou seja, a premissa 2 seria dessa forma criticada. Qual é a ideia principal do Kant para mostrar que a existência não é uma perfeição? O Kant defende o seguinte: se a existência é uma perfeição, ou se a existência fosse uma perfeição, então existe é um predicado descritivo, ou seja, quando dizemos que algo existe, estávamos a caracterizar algo, estávamos a descrever algo. Mas ele diz o seguinte: mas existe, não é um predicado descritivo. Pois quando nós dizemos que algo existe, nós estamos a caracterizar como as coisas são. Quando dizemos que algo existe, não estamos a dizer como é que a coisa é. Não estamos a descrevê-la, não estamos a caracterizá-la. Só estamos a dizer que há uma instância dela no mundo, ou que ela é exemplificada. Portanto, existe, não é um predicado descritivo. Isto quer dizer que, quando dizemos que algo existe, não estamos a descrever nada. Não estamos a caracterizar algo. Mas assim, conclui-se por modos Tollens que a existência não é uma perfeição. Okay? E se a existência não é uma perfeição, então daqui se segue que a premissa 2 não é precedente. Porquê? Porque está baseada nesta ideia de que a existência é uma perfeição, ou que existir é mais perfeito do que não existir. E se Kant tem razão, então esta premissa 2 também cai cai e falha completamente. Mas será que Kant tem razão? Será que Kant tem razão quando diz que a existência não é perfeição? E será que esta crítica de Kant realmente refuta o argumento do Santo Anselmo? Tenta pensar, será possível apresentar uma estratégia argumentativa que tente refutar o Kant e contorne o Kant de alguma forma?